Eu deixei uma atividade na semana passada que era para vocês representarem algumas quadras da sua cidade ou do seu bairro, né? Se não soubesse o nome das ruas, podia inventar que não tinha problema. Então não precisava ser um desenho muito grande e era para determinar uma origem, ou seja, a rua que fica no meio do seu desenho como número 0 numa reta numérica. Então numa reta numérica nós temos o meio, que é a origem, número 0. Eu fiz o desenho aqui, bem simples, representei com um quadradinho as quadras, coloquei o nome de ruas e a reta numérica aqui embaixo com o número 0 como a origem, o número 1 aqui para o lado direito, o número menos 1 para o lado esquerdo, cada um direcionado a uma rua aqui. Então, a minha origem seria a rua 7 de setembro. A pergunta número 1 era, a primeira pergunta, quais as ruas que são opostas ou simétricas? Opostas ou simétricas são aquelas ruas que são inversas aqui, que ficam no lados opostos em relação à origem. Então, nós temos aqui como se fosse o número 1 e o número menos 1. Também, se tivesse mais ruas aqui no meu desenho, seria número 2 e número menos 2. Seriam as ruas opostas. Então, nós temos essas duas aqui no meu desenho, que é a Rua Santos Dumont e a Rua Avenida Brasil. Então, eu tenho a Rua Santos Dumont e a Avenida Brasil, elas são opostas, essas duas ruas aqui em relação à origem. Então, se eu comparar com a origem, fica aqui para esse lado e para esse lado. A segunda pergunta era, quais as ruas que possuem o mesmo módulo em relação à origem? Se for analisar, essa pergunta vai ter a mesma resposta da pergunta anterior. Porque para ter o mesmo módulo, ela vai ter a mesma distância em relação à origem. Então, nós temos aqui no meu desenho só essas duas possibilidades. Em relação à origem, eu tenho essa distância aqui, que é uma distância aqui, da Rua Santos Dumont. E para o sentido contrário, nós temos a Avenida Brasil. Então, essas duas ruas têm o mesmo módulo, ou seja, a mesma distância em relação à origem, em relação a essa rua do meio. Mesma coisa, se o meu desenho tivesse mais ruas aqui, então eu teria mais ruas que seriam opostas ou simétricas entre si, levando em consideração a origem aqui, que seria a rua do meio. Então, se eu tivesse uma rua aqui, seria essa rua oposta a outra rua aqui, porque elas teriam a distância número 2 aqui, 2 espaços de distância em relação à origem. Então, 1, 2 se eu tivesse aqui, 1, 2 se eu tivesse aqui. Módulo é a distância em relação à origem, tá? Então, é a distância que os pontos aqui têm em relação à origem. A segunda pergunta que eu deixei, a segunda atividade, era para vocês comparar os números abaixo, que tem aqui, com o símbolo de maior ou menor, esses dois símbolos, maior e menor. Para fazer isso, a melhor forma seria desenhar a reta numérica. Eu desenhei ela aqui, a origem está aqui, que é o número 0, sempre é o número 0, o meio da minha reta. Eu não representei mais para cá, porque senão o desenho ia ficar muito grande aqui, ia ficar pequenininho os números e a gente conseguir observar. A letra A é o número 12, já coloquei a resposta aqui. Número 12 é maior do que o número menos 6. Por quê? Sempre quando ele estiver à direita, aqui, desse lado do número 0, ele vai ser maior do que os números que estão à esquerda do número 0. Então, os números positivos sempre são maiores do que os números negativos. Então, 12 é maior do que menos 6. Agora, nós temos dois números negativos, menos 10 e menos 9. Então, observamos qual é a posição deles. Aquele que tiver mais para o lado esquerdo aqui vai ser o menor deles. Então, o menos 10 está aqui e o menos 9 está aqui. Então, o menos 10 está mais longe do zero. Ele ficou mais para a esquerda do que o menos 9. Então, o menos 10 é menor do que o menos 9. Próximo, número 15 e menos 8. Como eu falei anteriormente, sempre quando o número estiver aqui à direita do número 0, ou seja, os números positivos, eles vão ser sempre maiores do que números negativos. Então, o menos 8 está aqui, e o menos
E o número 15 ele vai estar para cá. Então, ele vai ser maior. O número 15 é maior do que menos 8. Número menos 20 e menos 6. Observando aqui, o número menos 20 fica bem mais para a esquerda do que o número 6. Então, como o número 20 está bem mais longe do zero, ele é menor do que o número 6. Quanto mais para cá ele tiver, menor ele vai ser. Então, menos 20 é menor do que menos 6.